Capítulo 111. Terra dos Sonhos. As palavras de Long Shen chocaram a todos. O rosto de Shu Yao era o mais pálido. No entanto, apenas a expressão de Shu Feng não mudou desde o início enquanto ele olhava calmamente para Long Shen. Xiaobai não podia acreditar em seus olhos. Você quer que eu mate Wei? Uma espada longa apunhalou um corpo e o sangue escorria lentamente. Xiaobai nem havia terminado de falar. Olhando para baixo em descrença, ela viu que uma espada longa apareceu em seu estômago. Ela estava completamente perdida. O que? Por quê? Xiaobai caiu no chão, morto. Mesmo em seus últimos momentos, ela ainda não compreendia por que ele a mataria. Zhu Yaoyang estava olhando fixamente para a frente. A espada longa em sua mão ainda estava presa no cadáver de Xiaobai. Long Shen sorriu levemente. Sua visão realmente tinha sido de longo alcance neste caso. Naquela época, Long Shen pregou uma peça em Zhu Yaoyang e fez com que ele não conseguisse dormir profundamente à noite e fosse atormentado por uma vida pior que a morte enquanto estava acordado. No final, Zhu Yaoyang se desculpou e se ajoelhou diante de Long Shen para implorar por seu perdão. Long Shen realmente estava pensando em deixá-lo escapar, mas o ressentimento que estava escondido no fundo dos olhos de Zhao Yaoyang não havia escapado de seus sentidos. E então ele deu a ele uma pílula medicinal especial. A pílula medicinal que ele deu ao pai de Zhu Yaoyang também tinha algo especial que Long Shen aplicou nela, e foi por isso que inúmeras formigas devoradoras de corações apareceram e o comeram vivo. Quanto à pílula medicinal que ele deu a Zhu Yaoyang, Long Shen adicionou a erva encantadora da alma a ela. O efeito normalmente se escondia dentro do corpo, mas apenas puxando um fio de sua força espiritual, ele foi capaz de transformá-lo em uma marionete que só poderia seguir suas ordens. Acabe com você também, ordenou Long Shen com indiferença. Zhu Yaoyang nem parou. A espada longa em sua mão cortou diretamente seu pescoço. O sangue espirrou em todos os lugares quando ele morreu imediatamente. Cada pessoa presente sentiu um arrepio correr por eles. Isso era muito bizarro, muito assustador. Com apenas uma única frase, ele poderia forçar alguém a cometer suicídio sem hesitação. Isso era praticamente feitiçaria demoníaca. Long Shen não prestou a menor atenção ao medo daqueles soldados. Ordenando a alguns dos funcionários, 2 macas foram rapidamente construídas para transportar Little Snow e Wild de volta à sua propriedade. Os ferimentos de Little Snow foram extremamente graves. Muitos de seus órgãos internos haviam rompido. Mas enquanto ele estivesse vivo, isso não causaria nenhum problema para Long Shen. Além disso, Little Snow era uma besta mágica, então sua taxa de recuperação já era chocante por conta própria. Depois de dar algumas pílulas medicinais a Little Snow, ele examinou Wild novamente. Ele notou que as células de Wild ainda estavam em seu estado de animação suspensa. Parecia que as agulhas de erosão óssea haviam realmente prejudicado o corpo de Wild. Apesar da grande quantidade de energia vital que nutria seu corpo, suas células ainda precisavam ser despertadas lentamente. Isso exigiria um pouco mais de tempo antes que ele pudesse se curar. Quanto às muitas feridas que cobriam Shifeng e os outros, a sorte era que nenhuma delas era muito grave.
Mesmo aquele que havia sido o mais ferido ainda conseguiu se manter vivo. Depois de colocar tudo em ordem, Long Shen finalmente não conseguiu continuar suportando e entrou em um sono profundo. A batalha desta vez foi a batalha mais intensa de sua vida. Se sua força de vontade não fosse tão forte, ele já teria desmaiado há muito tempo. Agora que tudo havia acabado, ele finalmente relaxou. Ele estava tão profundamente adormecido que era praticamente como se estivesse em coma. Long Shen começou a sonhar que seu corpo estava flutuando para cima. Ele não sabia quanto tempo ou quão longe havia flutuado, mas quando finalmente abriu os olhos, viu que estava em um vazio sem fim, cheio de milhões e milhões de estrelas cintilantes. Estrondo. O vazio explodiu de repente. Um punho fez todo o vazio desmoronar. Aquele mundo ao seu redor se despedaçou como um espelho. Long Shen ficou surpreso. Olhando ao longo do punho, ele o seguiu para ver seu dono. Vendo aquela figura, Long Shen quase gritou de choque. Isso porque aquela figura tinha um anel divino nas costas assim como ele. Mas aquele anel divino era muito maior que o dele. O anel divino de Long Shen só podia crescer até 300 metros, mas o anel divino aqui era basicamente infinito, preenchendo todo o universo. De repente, um rugido raivoso fez com que todas as estrelas à distância piscassem. Uma besta enorme e feroz que era ainda maior que uma montanha apareceu. Tinha 3 cabeças e 9 caudas. Era uma besta mítica completamente coberta de pelo preto. A pressão emitida por ele fez os céus tremerem e fez até mesmo Long Shen se sentir como se estivesse prestes a ser esmagado. Uma luz negra disparou daquela besta feroz. Qualquer uma das estrelas em seu caminho explodiu e desapareceu. Estava disparando direto para aquela pessoa com o anel divino. O anel divino da pessoa tremeu e uma palma disparou para encontrar a luz negra. Long Shen só conseguiu ver uma onda de ondulações preencher o vazio. Quando as ondulações desapareceram, o vazio tremeu e inúmeras estrelas explodiram no nada, parecendo fogos de artifício. Essa cena parecia nada mais do que o apocalipse. Long Shen só podia assistir estupefato enquanto aquele homem com o anel divino lutava com aquela besta enorme e feroz. O vazio desabou onde quer que eles colidissem. Esse tipo de poder foi suficiente para destruir o mundo inteiro. Long Shen estava assustado com essa luta. Com apenas um aceno de mão, eles foram capazes de destruir inúmeras estrelas, derrubar os céus e destruir a terra. Que tipo de monstros poderiam lutar neste nível? De uma pequena lacuna no espaço, Long Shen de repente viu que havia mais alguém atrás do homem, mas não conseguiu vê-lo claramente. Long Shen não conseguiu mudar seu ponto de vista, então ele não poderia dizer quem era aquela figura. Ele não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, mas podia sentir que aquela figura era familiar e amável com ele. Long Shen tentou ao máximo olhar para longe para ver quem era. Mas de repente, o homem que estava lutando virou a cabeça. O olhar de Long Shen ficou embaçado e ele não conseguia distinguir nenhuma das características daquele homem, exceto seus olhos. Aquele par de olhos era extremamente profundo. Dentro das pupilas havia 9 estrelas bruxuleantes que possuíam grandes vaciçatudes. O coração de Long Shen saltou descontroladamente. O anel divino e aquelas estrelas,
não eram aquelas coisas que só poderiam ser formadas com a arte corporal hegemônica das 9 estrelas. O tempo está se esgotando. Uma voz divina soou na mente de Long Shen. O mundo vazio ao seu redor desapareceu completamente. Long Shen de repente se sentou, todo o corpo coberto de suor, ofegante. Ele podia se lembrar claramente de tudo daquele sonho, até o menor detalhe. Por estar tão claramente impresso em sua mente, definitivamente não era um sonho comum. O tempo está acabando. O que isso significa? É o tempo dele que está acabando ou o meu? Quem era? O vazio foi destruído com um único golpe, destruindo inúmeras estrelas. Que tipo de reino ele alcançou? E aquela besta misteriosa, o que era? A aura era tão estranha e parecia estar cheia de morte. Mas estava claramente vivo. E quem era aquela figura atrás do homem? Porque eu sinto que era um amigo que eu conheço. O que está acontecendo? As perguntas corriam loucamente em sua cabeça. Quando Xiao o salvou e ele estava inconsciente, ele claramente ouviu uma voz. Você deve despertar. Você tem muitas missões esperando que você termine. Você deve se tornar mais forte. Você tem muitos inimigos esperando por você para matar. Seu destino é derrubar o céu e a terra. Todos os deuses e demônios só podem rastejar sob seus pés. Long Shen, desperte rapidamente. Essas 3 linhas continuaram a passar pela mente de Long Shen. Essas frases pareciam estar intimamente relacionadas com a cena que ele acabara de ver em seu sonho. Mas este era claramente um quebra-cabeça incompleto. Era impossível fazer com que qualquer uma das peças se encaixasse, muito menos descobrir qual era o quadro completo. Long Shen esfregou a cabeça, sentindo como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Não havia como ele compreender isso, então ele simplesmente desistiu de tentar descobrir. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Essas memórias, que de repente apareceram em sua cabeça naquela época, definitivamente não eram coincidência. Sua raiz espiritual foi roubada, transformando seu Dantian em um deserto vazio. Mas o Nine Star Hegemon Body Art especificamente não exigia um Dantian. Quando Long Shen condensou o 10º ciclone em seu Dantian, ele começou a suspeitar que a Nine Star Hegemon Body Art havia sido feita especificamente para ele. Quando aquele 10º ciclone foi condensado, ele notou que o Ti espiritual se enfureceu e disparou em torno de seu Dantian. Se seu Dantian já possuísse Ti espiritual, seria como acender um fusível, e aqueles 10 ciclones teriam explodido. Talvez até ele mesmo tivesse explodido, deixando-o morto sem cadáver. Long Shen não acreditava muito em coincidências ou sorte. Afinal, ele nunca teve sorte enquanto crescia. Somente colocando muito mais esforço do que os outros ele poderia alcançar seus objetivos. Além disso, a voz que tocou em sua cabeça 2 vezes agora tornava ainda mais improvável que fosse uma coincidência. Parecia que era mais como um plano meticuloso. Despertar para completar minha missão. Tornar-se mais forte para massacrar os inimigos. Destinado a derrubar o céu e a terra. Era completamente inconcebível. Long Shen pensou sobre isso e de repente riu amargamente. Esse tipo de objetivo não parecia preocupar um pequeno amador de condensação de sangue como ele. Mas quando ele pensava naquele homem,
Seu coração batia descompassado. O anel divino e as estrelas tornam provável que ele também estivesse usando a Nine Star Hegemon Body Art. Então isso significa que um dia vou me tornar assim. Long Shen finalmente alcançou o cerne da questão. Ele podia sentir seu próprio coração batendo em desapontamento com seu nível atual. Bem, eu ainda tenho que trilhar esse caminho, não importa o que aconteça. Talvez realmente haja um dia em que eu possa alcançar tais alturas. Long Shen consolou-se. Embora ele sentisse que seria uma mentira dizer que sentia que poderia atingir tal nível, era melhor pelo menos ter um objetivo. Afinal, e se ele conseguisse alcançá-lo? Só neste momento ele teve tempo de examinar a estrela Feng Fu de seu pé. O atual Feng Fu Star mudou completamente de antes. Era como uma estrela de verdade, parecendo possuir vitalidade própria, liberando uma energia infinita. Long Shen lembrou como ele havia invocado uma armadura de batalha Feng Fu extremamente aterrorizante durante a luta. Portanto, o significado das 9 transformações estelares refere-se a 9 evoluções de cada estrela, fazendo com que elas eventualmente se tornem uma estrela real e atinjam o estado perfeito. Long Shen finalmente entendeu por que ele havia completado apenas a 9ª transformação durante a luta. Antes disso, sua estrela Feng Fu havia passado por apenas 8 transformações e ele não conseguiu alcançar a 9ª transformação. Mas naquele dia, a fúria de Long Shen aumentou e sua intenção de matar explodiu, desencadeando a última transformação, deixando sua estrela Feng Fu atingir a perfeição. Ao mesmo tempo, ele também entendeu que, embora a estrela Feng Fu pudesse ser usada como fonte de energia em tempos normais, ela poderia, mais importante, invocar a armadura de batalha Feng Fu. O atual dele foi incapaz de convocar a armadura de batalha Feng Fu por um longo tempo. No máximo, ele só conseguia mantê-lo por um par de respirações. Mas Long Shen ainda estava extremamente satisfeito por ter entendido outro segredo da Nine Star Hegemon Body Art. Isso seria de grande ajuda para ele no futuro. O poder da armadura de batalha Feng Fu era praticamente imparável. E daí se o limite de tempo fosse tão curto? Contanto que ele pudesse derrotar seu inimigo dentro desse tempo, tudo bem. De repente, Long Shen pensou em outro assunto. Quando aquela cena misteriosa havia desaparecido, uma informação também apareceu em sua mente. Long Shen fechou os olhos e relembrou essa informação. Quando finalmente se lembrou do conteúdo daquela informação, abriu os olhos, cheio de descrença.